Boa noite, pessoal. Se estiverem me ouvindo bem, me vendo bem, avisem aí através dos comentários. Boa noite, Jackson. Seja bem-vindo. Boa noite, Gisele. Boa noite, Dona Irani. Sejam muito bem-vindos. Se estiverem me ouvindo bem, me vendo bem, avisem aí. Tá chegando. Vamos ver se ele vai conseguir entrar. Boa noite, Alex. Tá me vendo bem? Me ouvindo bem? Boa noite, tô ouvindo bem, sim. Ou seja muito bem-vindo. Essa live esperadíssima por muitos. Trabalhar um tema e foi muito pedido para a gente, né? Vai ser muito bom. Temos mais um convidado. Não sei se ele vai conseguir chegar a tempo, mas o importante é que você conseguiu. Todo mundo já me conhece, né? Aqui pelo canal, pelas lives diárias. Eu sou o Gustavo. Eu já sou casado, né? Tem 5 anos de casado. Eu tenho dois filhos, um está no céu e eu tenho uma neném de 3 anos e 8 meses que está comigo. E a gente vai trabalhar com vocês um tema que foi muito, mas muito pedido para mim. Eu já tinha feito uma live com o Vilmar recentemente sobre ele, que era comunicação no casal. E a gente quis trazer, né, agora que vai ficar mais frequente, o nosso amigo Alex, que tem uma experiência muito grande. Ele já palestrou, se eu não me engano, em mais de 50 cidades. Já deve ter atingido um público aí de quase 100 mil pessoas, se eu não me engano. Às vezes até mais, com várias histórias aí muito positivas. Ele vai participar com a gente hoje, falando um pouco da sua experiência de vida, casado, como que é. Aí pode se apresentar, Alex. Boa noite, obrigado pelo convite. Uma alegria a gente estar aqui junto, né? Para poder falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, que é a base de tudo, né? Que é a família. E sem família não tem sociedade, sem família a família é onde constrói virtude, é onde constrói o amor, né? E também se não cuidar é onde que é a raiz de todos os problemas da sociedade. Eu sou o Alex, né, sou casado com a Lorena. Temos 5 filhos aqui na Terra e já temos 5 filhos no céu. Né? Já foram 10 gestações, 10 almas eternas. E família sempre é um grande aprendizado. Muitas pessoas pensam em casar, pensam em ter filho, porque a sociedade, todo mundo casa, todo mundo tem um filho, eu vou ter um filho, todo mundo está indo por esse caminho, eu vou também, como se fosse uma massa, né? Seguindo todo mundo, mas o importante mesmo é quando a gente tem uma família bem formada, uma família que, que busca cada vez aprender um pouco mais. Né? Às vezes a gente passa ali um tempo para poder fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, e esquece, às vezes, de se formar como pai, né, como esposo, como esposa, como família, que é aquilo que realmente vai eternizar na nossa vida e que vai deixar o rastro, né, de tudo que a gente faz. E dentro disso, quando a gente pensa em família, uma coisa que chega muito pra gente, né, que a gente lida muito com muitas realidades diferentes, né? E o que chega muito é dificuldade na comunicação. Tem casais que têm 30, 10, 1 ano, 20, 10, 3, 4, 5 de casado e não consegue comunicar com seu cônjuge. Não consegue falar o que está sentindo. Às vezes a pessoa precisa simplesmente fazer um movimento de olhar para o marido, olhar para a esposa e falar: meu bem, eu não gosto disso. Ah, eu gosto que você me dê presentes para mim, não para casa. Eu, meu bem, eu gosto de ser cuidada. Eu gosto que você compre um perfume para mim. Vou contar um caso para vocês
que, assim, mudou minha perspectiva em relação à comunicação no relacionamento. Eu tive uma professora muito boa, uma professora de química, excelente. Ela me contou que ela gastou 20 anos de casada para conseguir contar para o marido que ela não gostava de cozinhar. E o marido dela amava cozinhar. Ele só não gostava de lavar vasilha. E ela disse que ama lavar vasilha. Aí ela chegou, falou para ele: Olha, meu bem, eu não estou me sentindo bem. Eu queria te falar uma coisa, já tem muito tempo. Ele falou: Então fala, o que que é, meu Deus, não é uma coisa grave. Ela: Eu não gosto de cozinhar. Eu só cozinho porque eu acho que você ia achar ruim se eu não cozinhasse. Aí ele falou assim: Nossa, eu gosto de cozinhar. Eu sempre gostei. Só que eu pensava que você gostava de cozinhar. Gente, uma coisa simples. Aí ela falou pra ele: Tá tudo bem. Então, de agora em diante, eu cozinho. Você me ajuda com lava nas vasilhas. Pronto, resolveu. No esses dias, conversando com o Vilmar, ele contou o caso do pano de prato, né? Uma senhorinha, ela tinha, parece que 20 anos de casado também, ou era 40, se eu não me engano, e ela sempre ganhava um pano de prato de presente de aniversário, né? Ela nunca ganhou uma coisa para ela. Aí ela ficava com muito medo de falar pro marido dela, aquele sistema antigo, aquele pessoal mais bruto, sabe? Ela ficava com medo de dizer assim, eu quero algo para mim, né? Não, não tinha coragem de falar. Ela pegava e começava a comprar presentes na data do aniversário dele para ele, uma camiseta, um perfume, um sapato, sempre alguma coisa para ele. E ela foi trabalhando assim várias vezes, até que 20 anos depois, ela conseguiu chegar e falar para ele: "Meu bem, esse ano do meu aniversário, eu quero uma coisa para mim, não uma coisa para casa". E isso, gente, é muito real. Uma coisa que vocês, assim, com certeza vocês devem vivenciar no relacionamento de vocês, ou você vê alguma coisa acontecendo em algum lugar, mas é muito, muito comum mesmo da esposa ou do marido achar que o marido entendeu. Por exemplo, acontece uma coisa aleatória assim. Você deixou a sua toalha jogada na cama. Um exemplo, o marido chega correndo lá, tomou banho e jogou a toalha na cama. A esposa, ela não gosta que a toalha fique na cama, né? Olha o raciocínio que a esposa geralmente faz. Nossa, quantas vezes eu falei para ele não pôr a toalha na cama. Ele não me ama, ele não gosta de mim. Nossa, ele é muito mal. Mas olha o movimento que o marido fez. Eu tô correndo aqui. Ele nem viu, nem lembrou que tinha toalha na mão dele, ele só jogou. Ele não fez esse movimento. Que a mulher acha que ele fez. Nossa, foi de propósito. Isso aqui é para me pirraçar. É que não me ama. Gente, uma coisa que eu recomendo a vocês: nunca parta do princípio de que a pessoa te entendeu. Nunca parta do princípio de que a pessoa já sabe. Não. No relacionamento, você tem que chegar e falar. Fala com amor, fala com carinho, fala com cuidado. Você tem que entender que a sua vida é única. A vida da sua esposa é única. Você vai deixar a sua vida ser ruim? Você vai deixar que todos esses anos que vocês vão passar junto seja ruim? O Dr. Jorge, ele gosta muito de fazer uma analogia entre casamento e um parque de diversão. Ele fala que quando a pessoa casa, parece que esse parque de diversão ele está quebrado. Aí ele só funciona 20%. Depois de uns 10 anos de casado, esse parque ele fica 60% funcionando. Quando está lá com os 40 anos de casado, ele fica lá com os 80% funcionando. O que eu falo para vocês? Experiência de 5 anos de casado e convivendo com pessoas mais velhas do que eu. Você com certeza já conversou com várias pessoas e alguém sempre fala assim para você: casamento é bom, mas morrer queimado é muito melhor. Quando você conversa com uma pessoa assim, você percebe já que essa pessoa deve ter algum problema de comunicação com o cônjuge. Deve ser algum problema muito importante. Por quê? Eu, em 5 anos de casado, posso dizer para você que cada ano que passa fica melhor. Você consegue olhar para a pessoa e saber o que ela está sentindo. Você consegue
de você olhar, imaginar o que a pessoa quer comer. Ou na parte amorosa, quando você vai ter o relacionamento lá, enfim, tá melhor. Vocês vão se conhecendo melhor, vai entendendo os limites uns dos outros. E isso é muito bom. Você entende que a pessoa gosta de fazer certas coisas e às vezes ela não dá conta de pedir. E você começa a. Eu acho tão bonitinho quando a gente vê aqueles casais lá de 20, 30 anos casados, que você olha um para um e fala assim: nossa, aquele ali é a tampa do balaio, né? Como é que pode? Um é a tampa do outro. Mas é isso. É muito tempo que passaram junto, mas com aquele olhar atento, com aquele olhar amoroso, entendendo o que é realmente um casamento e querendo um bem. Gente, tira qualquer coisa que tem na cabeça de vocês relacionados assim, eu não vou falar, eu não vou pedir, eu vou me humilhar para essa pessoa, eu vou ficar me abaixando. Tira isso de vocês. O casamento só dá certo, a comunicação só flui quando você tira isso, tira qualquer tipo de arrogância. Não fica, porque vai acabar com o casamento de vocês. Outra coisa, não vai conversar com seu cônjuge com fome. Tem casos de pessoas que quase divorciaram por quê? Chega em casa depois de um longo período de jejum e vai brigar com o cônjuge. Ativa o seu sistema de caça, não faça isso. Tá muito tempo de jejum? Come um lanche antes de chegar em casa. Faça isso. Com certeza, o Alex, como acompanhou várias pessoas, ele deve ter vivenciado muitas coisas que mostram falha na comunicação de um casal e com certeza ele tem algumas experiências para a gente. Quando fala de comunicação, é interessante, né, que a gente observa todas as situações. E a falta de comunicação, ela pode gerar uma consequência simples, que é uma briga, ficar mal-humorado um com o outro, cada um cara feia. Mas infelizmente, vários casamentos, eles acabam se desfazendo, né, pela falta de comunicação. Porque não teve esse diálogo simples de poder olhar o outro com atenção, um olhar sincero, um olhar ali de doação. Acho que primeiro a gente tem que entender que o amor, ele é sacrifício. A gente se sacrificar pelo outro, a gente se ofertar pelo outro. O homem mesmo, o homem, ele fica na caixa do nada, né? Parece que ele chega do trabalho, ele chega, parece que não, ele tem a capacidade de não pensar nada. E o homem tem que ter essa disposição de chegou, ele precisa ter um olhar de atenção ali para a esposa, porque às vezes ela planejou o dia inteiro para poder contar alguma coisa que é importante para ela, às vezes a semana inteira, e às vezes ele está tão desligado que ele não consegue prestar atenção. Então são de coisas simples, de doações simples do dia a dia, que a gente vai observando o dia que está bem, o dia que não está bem, o dia que precisa de ajuda, o dia que precisa de perdoar, o dia que precisa desabafar, o dia às vezes que precisa de chorar junto. Eu falo que, estava falando para minha esposa, essa semana, falei, nossa, eu te amo muito mais hoje do que na época que a gente casou. É um amor mais sincero, um amor verdadeiro, um amor sem querer nada em troca. E Mais realmente cúmplice, um amor cúmplice. de querer me ofertar todo dia pelo outro, né, de admirar o outro ali, nas coisas simples do dia a dia ali, e você perceber que você é grato também por tudo que aquela pessoa está fazendo. Às vezes a gente pega ali uma coisa tão pequena no casamento e coloca como se fosse um peso tão grande, e às vezes supera aquilo ali, passa um mês, aí tem uma coisa menor ainda, só que a pessoa está colocando o mesmo peso. Por quê? Porque não tem uma comunicação sincera, não tem uma gratidão no coração, não tem uma capacidade de se ofertar, de entregar, de olhar para o outro. Teve até uma pessoa que perguntou em relação à disposição, né, na relação, de poder conversar sobre a relação. O casamento que ele se une, né, num diálogo, se une um ao outro de uma forma sincera, né, num sentido mesmo de vida, de eternidade, daquilo que eterniza. O homem, ele conhece todo o ciclo da mulher, todo
todo o ciclo de fertilidade, ele conhece que às vezes ela está passando um momento, por exemplo, emocional difícil, ela está abalada. O homem sabe que aquele momento ali pode mudar o ciclo dela, então ele não só conhece a linguagem, mas conhece a linguagem corporal, o jeito de olhar, o jeito de estar. E ele percebe, poxa, eu tenho que estar mais perto, eu tenho que estar mais presente. Não é só discutir esse ponto aqui, mas é tentar ordenar a vida como um todo. É parar e refletir, fazer um exame de consciência, né? Bom, hoje, quem está ouvindo esse vídeo agora, você está casado, você tem sua família. Faz o exame de consciência do dia que você casou até hoje. Você está uma pessoa melhor? Você projeta na sua família algo que eterniza, que faça sentido? Mais alegre, mais feliz, mais próspera. Eu não sei quais são os seus planos, mas aquilo que você planejou para sua família, você tem lutado com todas as forças para conseguir? Então, é necessário fazer esse exame de consciência, como eu estava, como eu estou, e pensar se realmente eu estou projetando para aquilo que eu sonho. Porque o que mais acontece é a família que empurra com a barriga de qualquer jeito, vive um dia de cada vez como se não tivesse sentido nenhum de viver, e simplesmente tudo vai desmoronando. Por quê? Porque se eu não sei o sentido que eu tenho de viver como um pai, o sentido que eu tenho de viver como esposo, o sentido que eu tenho de viver como família, então eu vou começar a me apegar às coisas pequenas. Quem não tem problema começa a ver problemas onde não tem. Onde não tem. E é preciso ordenar como um todo. Não são só alguns pontos, mas essa comunicação sincera. No começo do casamento a gente vê casais que estão querendo separar porque tinha um casal que ele estava querendo separar porque a mulher passou a vida inteira enxugando, ela tomava banho, aí na hora de terminar o banho ela tirava o excesso de água do corpo e depois usava a toalha. E todo mundo na casa dela ensinou a vida inteira que era dessa forma. E ela casou com uma pessoa que terminava de tomar banho e encharcava a toalha de água. É uma coisa muito simples, porque a gente se torna um só ali no matrimônio. Mas a partir do momento que a gente se torna um só, a gente também é um só entendendo a história do outro. Não a forma que eu enxergo a minha vida, a minha história, mas eu enxergar a história do outro. Ele foi criado de uma forma diferente, teve um pai, uma mãe de um temperamento diferente, com as dores diferentes, e a gente precisa compreender que aquela realidade ali da pessoa que a gente casou é diferente da nossa, e que a gente vai torcer para que a vida daquela pessoa seja ordenada também. Não simplesmente, não, essa pessoa faz diferente do que eu faço, eu não aceito. Não, para mim é um desaforo, não quero. E, gente, se a gente não aprender a comunicar de uma forma simples, se sacrificar, amar todo dia no cotidiano, quando chegar o momento de pedir perdão, que é necessário um casal pedir perdão um para o outro, como que vai ser esse perdão? A gente não consegue conversar no dia a dia. A gente não sabe a hora certa de conversar, a hora certa de resolver problemas pessoais, a hora certa de resolver problemas financeiros. Como que a gente vai perdoar? Como que a gente vai permanecer? Aí tem gente que comenta, né, que está saindo do trabalho, tem tristeza de ir para casa, porque se sente muito triste. Mas por que a gente perde o sentido da vida, o sabor, a beleza, o que tem de mais belo e de grande na vida, da grandeza do homem de ser família, de cumprir o seu papel mesmo, de se sacrificar, de fazer valer a pena? Por quê? Porque a gente está numa bolha do egoísmo, uma bolha de pensar e enxergar o mundo só conforme a vontade própria, só E conforme... tem uma coisa, Alex, que você está falando que é muito importante, gente. Vocês têm que entender que quando você consegue passar em cima do egoísmo, quando você consegue passar em cima da sua vontade, quando você coloca a vontade do seu cônjuge em cima da sua vontade, você começa a colher tantos frutos. Fica tão bom um relacionamento, porque a outra pessoa que está com você, ela também vai querer fazer isso. Chega a um ponto que vocês vão brigar para ver quem vai servir mais o outro. É muito engraçado. Por exemplo, a minha esposa, ela já entendeu.
que, assim, eu não gosto das coisas muito bagunçadas. Se estiver fora do rumo, nossa, eu fico super agitado, né? Eu não falo nada, mas eu fico mais agitado. É natural meu. E ela é muito organizada. Só que ela é mais lenta para poder arrumar. Ela gasta um certo tempo porque ela é muito detalhista. Aí o que que ela faz? Como eu vou cedo para Goiânia, quando eu chego aqui, o que que ela faz? Acorda junto comigo, faz o almoço, cuida do neném, já começa a organizar as coisas, deixa tudo arrumadinho para me receber. E eu sei que ela também gosta de chegar em casa e tá tudo mais no jeitinho já arrumado, a cama arrumada para ela deitar. Que ela chega, ela deve ter atendido, por exemplo, hoje uns 30 pacientes. Ela chega exausta, cansada. Quando ela chega, a neném já está dormindo, a casa já está arrumada. E vai ficando bom em tudo. Por exemplo, a pessoa que está com você e o jeito com que você leva, ela começa a querer te agradar, ela começa a querer cultivar. É aquela pessoa que vai sonhar junto com você, vai lutar os seus sonhos. Ela vai estar ali, vai passar os sofrimentos junto com você e os momentos bons. Você vai, olha, é uma coisa muito engraçada. Eu gosto muito de sair, né? Eu gosto sempre, assim, quando eu era novo, gostava muito de sair, de, assim, ir pra fazenda, ir pra algum lugar. Ultimamente eu tô gostando de ficar muito em casa. Só pra você ter ideia, depois que eu casei, vai passando os anos, eu tô querendo ficar mais em casa, mais com a minha esposa, mais com a minha filha. Isso é muito bom. Isso que eu falo pra vocês, olha, se você tá conversando com um casal que tá falando diferente do casamento, não é real. É porque esse casamento não tá bom. É porque eles estão precisando de ajuda. Isso está acontecendo muito. Infelizmente, tem casais que eu vejo que é mais uma prisão. São um querendo escravizar o outro, um querendo pisar em cima do outro. Já começa assim. Sabe onde começa o problema? Quando a esposa ou o marido fala assim: esse é meu dinheiro, esse é seu dinheiro. Essa eu pago aqui, você paga. Não, isso não é uma só alma, não é uma só carne. Gente, vocês têm que fazer com que tudo seja do casal. As decisões devem ser tomadas juntos. Você está ali, como que você vai passar em cima daquele ser que tem uma vida, uma alma, igual o Alex falou, tem toda uma vivência, você tem que ouvir a sua esposa, você tem que ouvir o seu marido. Aí eu tô falando aqui para vocês, aí com certeza deve ter aquela pessoa aqui, né, 20 anos de casado, aquele marido turrão que não escuta nada, que é igual a Vera falou aqui, ainda quer obrigar a ter relação ainda à noite, num horário que a mulher não tá bem. Com certeza você pode estar vivenciando isso. E eu sei que acontece. Nesse caso, para você conseguir ter uma relação efetiva, uma comunicação efetiva, é preciso com que você cultive muito atitudes boas. As suas atitudes boas vão acabar constrangendo o seu cônjuge a agir melhor. Às vezes vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo. Mas a pessoa muda. Uma ação concreta é que nem o Alex falou. Aquela comida que você fez, que o seu cônjuge gosta, com carinho, faz aquilo, esquenta o coração. A pessoa se sente amada. Pensa, você está alimentando. Eu mesmo, quando alguém faz alguma coisa para mim comer, assim, eu me sinto amado. A pessoa está cuidando de mim. Isso é muito bom. Isso é ótimo. E no casal, você vai tendo essas coisas. Por exemplo, o que a Vera comentou aqui, ó, quando a esposa fala para o esposo que está indisposta para ter relação e não está afim. O marido fala que não quer saber. É obrigação dela, casou é obrigada. O que vocês diriam para esse homem? Primeira coisa que a gente está vendo aí um problema gravíssimo de comunicação, porque a esposa está falando uma coisa, o cara está entendendo outra. Primeira coisa, a esposa falou, o cara tem, o que está acontecendo, né? É o primeiro movimento. Às vezes, esse marido, esse homem está precisando de ser orientado. Ele tem que entender que é um ser humano, não é um objeto sexual. Não é um objeto de prazer dele, não é isso. Aquilo ali é uma pessoa. A pessoa, gente, põe isso na cabeça de você. Quando você casa, a pessoa aceita passar o resto da vida junto com você. O resto da vida dela. Vocês sabem o que é casamento? Às vezes eu acho que vocês não sabem. Casamento não é, eu casei, então o que eu assinei lá foi um combinado de ser feliz o resto da vida, de ser bonito o resto da vida, de ser rico o resto da vida junto com aquela pessoa, de ser, não, você casou
Sabe o que você decidiu? Passar o resto da vida junto com a pessoa. Só que hoje vocês, e muitas pessoas, não acreditam nisso. Acredita que o casamento é só para os momentos bons, não é para os momentos difíceis também. Não é para a pessoa grosseira, não. Você casou. O combinado seu é de passar o resto da vida com aquela pessoa, independente do que der e vier. Você está entendendo? Isso que é o casamento. Quando você começa a colocar fragilidades na relação, você começa a tirar a energia que você estava tendo para fazer dar certo, para começar a dar errado. Você começa a olhar para o outro lado. Ah, se não está dando certo, então eu largo. Em vez de falar assim, ah, por que será que meu marido está chegando tão estressado do serviço? Aí você pensa, ah, não, ele almoça antes de ir para o serviço, né? 1 hora. Aí ele chega em casa mais ou menos 10 horas da noite. E ele não lanchou e não comeu mais nada depois do almoço. Será que ele está com raiva de você ou com fome? Você está entendendo? Que às vezes você tem que ter um refinamento e começar a querer fazer o bem e querer entender, ter boa vontade. Só que quando você tira a energia e começa a achar que o casamento não é uma coisa para sempre, para o resto da sua vida, você fez um compromisso diante de Deus e diante dos seus familiares, dos seus amigos, do pai da noiva, da mãe da noiva. Você fez esse compromisso. Quando você começa a achar que isso não é para sempre, você tira energia e começa a se. Olha, gente, é um problema gravíssimo isso. Não se coloque no lugar de vítima. A maioria das brigas de relacionamento começam quando um dos cônjuges acha que está sofrendo, que está fazendo muito. Ah, eu estou fazendo demais. Aí começa a achar que está podendo alguma coisa. Começa aí que iniciam as brigas. Primeira coisa, quer fazer seu relacionamento ser bom? Casei hoje. Pá, o que você vai fazer? Sentar todo dia, final do dia, põe a bundinha no sofá e vai perguntar, meu bem, como que você tá? O que você tá sentindo? Fala pra mim. Quais que são seus planos? Quais que são seus sonhos? E compra a briga junto com a pessoa. Se você quer isso, então a gente vai lutar por causa disso. Para de egoísmo. Se vocês fizerem isso, vocês vão experimentar uma das melhores coisas que existe, que chama casamento. E eu penso, a pessoa que às vezes tem uma dificuldade de comunicação, pensa assim, poxa, meu casamento está por um fio, o que eu faço? O primeiro ponto é parar de achar que primeiro o outro vai mudar. Nós precisamos ser o primeiro, dar o primeiro passo para mudar. Se falta comunicação, eu vou começar a aprender a me comunicar. E aprender a comunicar também é aprender a amar. E esse movimento de amar, de comunicar, de se desgastar para o outro, o amor ele vai constrangir na outra pessoa. A pessoa ela vai ficando sem jeito, porque ela começa a ser amada de uma forma que ela não conhece. Poxa, eu não conheço essa forma de amar. É algo que vai acontecendo aos poucos. É ali, uma gotinha de cada vez. E aos poucos, aquela pessoa vai começando a ficar constrangida, ao pouco vai mudando, muda mais um pouco. É um processo que se inicia a partir do momento que você, né, começa a mudar sem querer esperar do outro. Você ama sem querer nada em troca. Vai chegar um momento que o outro vai começar a amar sem querer nada em troca. Se eu comecei, é o primeiro passo. Não. É o primeiro passo para poder restaurar meu casamento. Eu sou o protagonista ali de uma nova etapa do meu casamento. Acho que o segundo passo é parar de reclamar. Porque quando a gente reclama demais, a gente não consegue perceber o simples, o belo, contemplar as coisas simples, o sorriso ali dos nossos filhos, o olhar dos nossos filhos, contemplar a beleza da família unida, né? A beleza da virtude, da ordem. Então, acho que o primeiro passo, não, vamos começar? Eu vou começar a mudança e eu vou parar de reclamar. Acho que a gente já consegue aí evoluir uns 20% inicial da restauração do nosso casamento e viver realmente um casamento de significado. Isso. Ah, peraí que o Vilmar chegou. Deixa eu aceitar ele aqui. Vamos ver se ele vai conseguir entrar agora.
E assim, seja muito bem-vindo, Vilmar. A sorte sua é que tem dois sanguíneos falando e a gente demorou, hein? Boa noite. Foi justamente o que eu falei. Cuidado para a live de 15 minutos não virar 40, né? Dois sanguíneos. Eu cheguei então para encerrar a live, ué. Vocês começaram 9 horas certinho, Ué, isso mesmo, ué. Mas pontuais. eu Ouviu? quero que você fala, ô, Vilmar, você Ah, fale um pouco pra gente. Eu contei pra eles o caso do pano de prato. E uma coisa que eu nunca mais esqueci foi daquele caso que você contou do beija-flor, a importância de pequenos gestos para transformar as coisas. A gente está falando que, por exemplo, se você faz uma comida para a pessoa que você ama, você compra uma flor, você vai lá e arruma a casa e deixa para esperar a pessoa. A mulher veste aquela camisola da arte renda, toda bonita, para esperar, passa um perfume para esperar o marido. Gestos pequenos que mudam a vida. Aí o Vilmar vai contar pra gente um caso que eu acho muito bonito, né? Aí do beija-flor. do beija-flor, eu não tô lembrando. O da água. Ah, nossa, nossa, não. Aí eu vou chorar. Olha, eu acabei de atender uma pessoa aqui com uma história, uma vida incrível, assim. Eu tô emotivo. Vou contar o caso do beija-flor. Ah, é uma historinha que Dom Manuel contava, né? Que disse que estava tendo um incêndio na floresta, e aí os animais todos começaram a fugir, e de repente o beija-flor foi no laguinho lá, enchia o biquinho, jogava no fogo. Voltava lá, enchia o biquinho, jogava no fogo. Voltava, enchia o biquinho e jogava no fogo. Passou o macaco todo engraçado, virou para ele: Ei, beija-flor, você acha que você vai apagar o fogo todo? Que esse tantinho de água que você está jogando? E o beija-flor virou para ele e falou assim: Eu não vou apagar o fogo, mas se cada um fizer a sua parte, provavelmente a gente consiga apagar o fogo. Veio o elefante, né, com a sua tromba enorme, encheu de água, jogou uma vez, encheu de novo, jogou duas, jogou três vezes, apagou o fogo. Quem apagou o fogo? Ninguém sabe o bem que faz quando faz o bem. Se o beija-flor não tivesse começado a jogar um tiquinho de água, o elefante não teria se inspirado e não teria jogado água para apagar o fogo também. Eu vi o Alex falando sobre reclamar, bem na hora que eu entrei, né? É a frase que está na caneca: eu reclamo, mas resolvo. Só que assim, eu não reclamo, geralmente eu não reclamo, né? Tento não reclamar, né? Às vezes eu posso tecer alguma crítica sobre algo, né? Assim, falar: "Oh, isso aqui não tá legal, né? Mas eu não reclamo porque aí eu começo a reclamar. Aí quem tá junto começa a reclamar. Aí logo tá todo mundo reclamando e vira uma roda de reclamação. E não tira nada de bom da reclamação. Mas se alguém fala uma coisa boa, aí logo o outro fala outra coisa boa e o ambiente fica leve. Faz igual o beija-flor. Pequenininho, vai jogando a aguinha lá. De repente alguém que é maior do que a gente também vê isso, se inspira e faz algo muito melhor do que o que a gente está fazendo. Mas a inspiração vem daqui de pequeno. E essa é a nossa intenção. A nossa intenção aqui, a gente vai fazer esse serviço do beija-flor, tá? A gente vai estar trazendo um pouquinho de água, um pouquinho de ânimo, para tentar purificar a visão de vocês, para tentar purificar os atos, o pensamento. Vamos agir melhor, vamos fazer com que a vida das pessoas que decidiram passar o resto da vida com vocês se torne melhor. Não aceite a sua vida ser ruim. Não aceite a vida do seu cônjuge ser ruim. Só depende de você. Aprenda a amar. Aprenda a cuidar. É isso aí. Já foi 33 minutos de live, então? É isso aí. Então, até amanhã. Ó, sejam todos muito bem-vindos. Cadê? O Vilmar que fecha. O Vilmar você que encerra sempre. O encerramento da live, encerramento da live. Né? Obrigado pela participação de todos. Né? Eu não vim aqui para abrir, vim para encerrar a live. Né? Obrigado pela participação de todos. Deus lhes pague. Você que está assistindo essa live gravada, compartilhe com um amigo, com um inimigo, né? Com a pessoa que você gosta, mas principalmente com quem você não gosta. Para quê? Para que a gente comece a gostar de você também. É isso aí, né, Alex? O Muito Alex vai estar com a gente obrigado, todas Alex. as lives, gente. Todas as lives. Agora é um trio.
Agora a gente vai falar muito de família, hein? É um trio de peso, hein? Que vai ficar menos peso. Que todo mundo vai entrar na dieta. É um trio de peso. Vai fazer igual foi o Karnal e o Pondé num programa de televisão e o jornalista falou assim: nós temos duas mentes brilhantes aqui hoje. Assim, os dois são careca, né? Antes que eu esqueça, gente, clica no sininho, vai lá no meu perfil, clica no sininho, vai lá no perfil do Alex, clica no sininho, vai lá no perfil do Vilmar, clica no sininho, segue a gente lá, a gente vai estar postando coisa boa durante a semana, fica de olho nos stories, entra nos grupos de WhatsApp, senão vocês vão ficar por fora das novidades. Entra em tudo, tem muita coisa boa em todos os perfis, tá? Pode seguir, pode ficar à vontade, não tem restrição de idade. Ó, quiser aprender sobre temperamento, aproveita que a gente vai tirar as lives de temperamento do ar. Aproveita enquanto tá lá. Segue a gente, tá? Um Exatamente. abração. Até mais. Exatamente. Até mais. Fiquem com Deus.